Vejam só essas imagens que nós vamos te mostrar agora. A correria e o caos que foram registrados dentro do aeroporto de Guadalajara, um dos mais movimentados do México. Olha só a situação, gente. Houve relatos de vários tiros disparados no local, o que explica o desespero, a correria pelos corredores e escadarias do aeroporto. Foi uma retaliação, a gente está acompanhando isso desde ontem, desde o fim de semana. Tudo isso que aconteceu, esse caos, foi uma retaliação de criminosos à morte de El Mencho, que é um dos traficantes mais procurados do mundo, não só do México, do mundo. Voos foram cancelados, aulas suspensas e confrontos e incêndios registrados em várias partes do país. A gente traz um pouco mais sobre esse cenário agora, na reportagem. A gente não tem a reportagem, Lívia, mas a temos, mas situação de basicamente caos é isso, né? no México teve 1.000 pessoas no zoológico também nesse fim de semana, de domingo para segunda-feira, porque eles não conseguiam voltar para casa, né? Um zoológico em Guadalajara. E a gente vai esclarecer mais sobre esse assunto, desse caos que o México está vivendo, porque é o fim de uma era para o narcotráfico mexicano, cria um cenário de incertezas no país. A morte de El Mencho, o homem mais procurado pelo governo dos Estados Unidos e líder do cartel Jalisco Nova Generação, as forças de segurança em alerta máximo. As retaliações pela morte desencadearam uma onda de violência no México. A gente mostrou agora um pouco do cenário, o caos no aeroporto, caos nas ruas, veículos incendiados, estabelecimentos comerciais fechados, aulas suspensas, voos cancelados. Olha só a imagem desse ônibus, completamente incendiado, só a carcaça. E tudo isso, gente, que a gente está acompanhando, todos esses protestos violentos, a morte de um dos traficantes mais perigosos do mundo, tudo isso já deixou 70 mortos e gera especulações de uma possível intervenção americana, já que o cartel de El Mencho liderava o tráfico de fentanil para os Estados Unidos. Para a gente entender um pouco mais até que nível existe esse envolvimento dos americanos, se é que há um envolvimento dos americanos em tudo isso que está acontecendo e também a extensão desse tráfico de drogas no México, partindo para outras regiões, a gente recebe agora a Regiane Bressan, que é professora de Relações Internacionais da Unifesp. Bem-vinda, professora, bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Eu queria começar essa conversa analisando duas frentes, professora. A gente tem duas frentes de preocupação nisso que a gente está acompanhando lá no México. Não só duas frentes, mas duas frentes principais. Nós temos a questão para além das fronteiras do México, essa possível intervenção americana, que ontem a presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse que não houve na ação efetiva das forças de segurança nacionais, que houve um compartilhamento de informações entre governos americano e mexicano, mas que a atuação dentro do país para conter esses protestos foi exclusivamente feita pelas forças nacionais de segurança. Ou seja, eu quero entender um pouco mais dessa dinâmica de Estados Unidos e México em relação a essa contenção desses protestos e do tráfico de drogas e também a possibilidade, professora, de uma guerra civil, porque a gente está falando de disputas internas também entre os cartéis de tráfico de drogas no México. Se isso muda alguma coisa nesse cenário interno? Bom, vamos começar pela primeira pergunta. Evidentemente, os Estados Unidos têm pressionado muito, não apenas o México, mas toda a América Latina, para o combate ao narcotráfico. No entanto, a gente sabe que não basta pressionar. Nós precisaríamos de uma cooperação internacional, uma aliança internacional entre países, entre governos, obviamente, mas também entre as instituições democráticas, entre a sociedade civil, para o combate do narcotráfico, que hoje é organizado em cartéis transnacionais. O próprio cartel de Mencho, né, do líder morto nessa semana, o cartel Jalisco Nueva Generación, é um cartel bastante incisivo nas suas práticas e que tem, claro, atuação não apenas no México, mas em vários países da América Latina. Aliás, há estudos que mostram que nesses últimos 12 anos,
vários cartéis mexicanos tiveram atuação aqui no Brasil, inclusive com organizações criminosas. Então, veja o tamanho, a dimensão desse tipo de organização. Assim, não basta apenas uma força ou um país tentar lutar, tentar derrotar esse tipo de organização. Os Estados Unidos vem pressionando muito, Trump, claro que comemora a morte, né, a captura e morte del Mencho. No entanto, Cláudia Sheinbaum reforçou bastante, a presidente do México, que não houve participação direta dos Estados Unidos, mas a gente sabe que existe cooperação tecnológica e de inteligência para que o México pudesse efetuar essa captura. Em relação à segunda questão, nós temos clareza de que são muitos cartéis no México. Aliás, infelizmente, o Estado mexicano, ele perdeu atuação em algumas partes de seu território justamente para esse tipo de organização, que tem, aliás, o próprio cartel Jalisco, tem atuação não apenas no narcotráfico, mas também na construção civil, na agricultura, na pecuária, está envolvido em extrativismo de madeira, bem como produção ilegal de combustível. Então, veja como é grande a atuação desse tipo de organização. E há muito tempo o México vem perdendo governabilidade em algumas partes do seu território, ou seja, o Estado não consegue atuar e essas organizações acabam ganhando protagonismo, envolvendo a sociedade nesse tipo de crime. Aliás, é importante dizer que no México há um número muito expressivo de desaparecidos que nunca são encontrados. O que eu quero dizer, no Brasil nós podemos até ter um número maior, mas são pessoas que são reencontradas, e no México não. Então nós temos também que reforçar o quanto as pessoas, os jovens, por falta de oportunidade, de emprego, muitas vezes são cooptadas pelo crime organizado e acabam sofrendo também com essa violência. Professora Regiane, essas imagens do México, do que está acontecendo lá, lembram muito aqueles ataques do PCC em 2006, aqui, que paralisaram a cidade de São Paulo. Se a senhora pudesse comparar o poderio desses cartéis mexicanos com as facções brasileiras, né? Eu gostaria de entender se eles são muito mais poderosos que as facções aqui no Brasil, e também se a senhora prevê agora uma fragmentação do cartel do El Mencho no México, uma divisão em vários cartéis menores depois da morte dele. Em relação aos ataques do PCC em 2006, nós já estamos há 20 anos desse evento. O que eu quero dizer é que hoje em dia os cartéis eles têm tecnologia, inclusive, para atuarem e, claro, impactarem o país, as regiões, em várias frentes. Ou seja, naquele momento o PCC atuou em São Paulo pontualmente, e hoje em dia, como nós estamos vendo no México, a atuação acaba acontecendo em várias cidades, várias regiões simultaneamente. Falando da liderança del Mencho, é possível que haja uma fragmentação, mas também nós temos que entender e relativizar que existe uma rivalidade entre os cartéis mexicanos, então possivelmente se por um lado possa haver fragmentação, também pode haver aglutinação, já que queria até tratar da história do del Mencho. Ele veio de outro cartel, numa frente que combatia os Zetas, ou seja, ele era combatente de um outro cartel para combater um terceiro e acaba formando o seu próprio cartel, que se tornou um cartel muito grande, bem como muito assertivo em suas ações, né, que é o cartel Jalisco. Eu queria ainda mencionar um pouco da história del Mencho para a gente entender a vulnerabilidade da população mexicana. El Mencho ele nasceu de uma família pobre, de agricultores, plantava abacate, foi para os Estados Unidos justamente buscar por melhores condições de vida, acabou tendo dificuldades, se envolveu no tráfico de heroína e foi deportado para o México em 1992. Lá ele ainda conseguiu trabalhar um tempo na segurança mexicana, mas com desgaste
da sua atuação, ele acabou enveredando para, novamente, o narcotráfico, sendo responsável, o seu cartel é muito responsável pelo tráfico de anfetamina, que é uma das maiores causas de morte por drogas, de overdose nos Estados Unidos. Ou seja, eu preciso dar esse diagnóstico de que pobreza e desigualdade acabam levando, muitas vezes, a juventude, as classes menos remuneradas, a se envolverem na criminalidade. Portanto, não basta o Estado combater diretamente o cartel, é preciso dar melhores condições, estrutura, combater desigualdade para que a gente consiga realmente mudar a realidade latino-americana e evitar a cooptação, o crescimento do crime organizado. E tanto é que o tráfico está muito além das fronteiras de um país, que é o que a gente está falando aqui, professora, que vou até lembrar que na agenda que Lula cumpriu na Ásia, em países da Ásia, ele enfatizou em conversas com jornalistas sobre um encontro que vai ter nos Estados Unidos com o presidente americano Donald Trump, e o foco desse encontro vai ser justamente o combate ao tráfico internacional de drogas, às organizações criminosas de atuação transnacional. Muito obrigada pela participação. Falamos com Regiane Bressan, professora de Relações Internacionais da Unifesp. Bem-vinda sempre, professora. Bom dia.